saudades da família guerreira. Estou voltando, sou brasileira. Deixei saudades da família guerreira. Estou voltando. Olá pessoal, muito bom dia. O RAcast da Revista Agrícola em parceria com o Rally Mulheres do Agro aqui, diretamente de Cascavel, no Paraná. Estamos na maior feira agrícola do Brasil e também da América Latina. É o Show Rural Copavel, que está na sua 36ª edição. E uma das novidades é esse estúdio de podcast que o Rally Mulheres do Agro, em parceria com a Revista Agrícola e a Mitsubishi, construiu aqui para poder dar voz e vez para a atuação das mulheres no agronegócio. Desde segunda-feira estamos aqui com grandes entrevistadas, histórias muito bacanas. E o meu bate-papo agora é com minha amiga Elaine Lima, ela que é consultora tributária, ou seja, você encontra vários assuntos aqui no nosso podcast. Então a gente vai entender um pouquinho sobre os benefícios das holdings, ela que tem um conhecimento nessa área, e a gente vai poder então bater um papo muito bacana com ela. Elaine, muito bom dia, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço de disponibilizar esse espaço para falar de um assunto aí que as pessoas têm tanta dúvida e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e agregar aí esse time de mulheres aí maravilhosas do agro. Legal, bacana. Elaine, vamos começar diretamente falando sobre essa questão aí de holdings, né? Hoje se fala sobre sucessão, sobre passar essa questão do patrimônio para os filhos, né? Essa situação que muitas vezes gera briga, gera discussão, gera ódio entre irmãos, enfim. Quando se toca no assunto de divisão de bens, muitas vezes existem situações lamentáveis, né? Sim. E muitas vezes, quando se fala sobre herança, se fala em testamento, às vezes fala sobre morte, às vezes o pai e a mãe falam, tá querendo que eu morra para pegar o que eu tenho. Muitas vezes não é isso, né? É preciso tocar nesses assuntos porque a vida segue e muitas vezes quem não faz isso acaba falecendo e deixando um grande amaranhado de situações que não foram tão esclarecidas ou resolvidas que acabam aí gerando essas intrigas entre os familiares. E a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que está muito em alta, né, hoje, dentro dessa questão, que é os benefícios de se fazer uma hold. Então a gente precisa entender o que é isso, que não se trata simplesmente de abrir um CNPJ, mas tem esses seus benefícios, essa questão tributária. Elaine, já vi muitas vezes dizer, vamos abrir uma hold porque a gente vai conseguir driblar essa questão da carga tributária, de impostos, mas eu acho que isso vai muito além disso, né? Então você como um especialista, uma consultora tributária, fique à vontade, a minha pergunta é essa, Elaine, quais os benefícios para poder construir uma holding? Acho que primeiro você falou de testamento, as pessoas acham, sempre remete a morte, é um assunto pesado, né? Então a gente tem que trazer um pouco mais de leveza. Mas o principal benefício de se fazer uma hold patrimonial, uma hold rural, não é o tributário. Apesar de ser consultora tributária, lógico que eu vou falar bastante dessa questão de impostos, mas esse é o último benefício que a gente olha. O primeiro vai ser sempre a proteção do legado, a perpetuação da família e acabar com esses conflitos. Você vê agora o caso do Zagallo, que é o mais novo agora. Né, uma pessoa tão famosa, assessorada, e com certeza tem um time jurídico muito grande por trás de tributarista, mas não se preocupou nessa questão de unir a família para um momento que ele não estivesse aqui. Né? Então, a proteção familiar, não ter o conflito dentro da família e perpetuar o seu legado. Porque quando a gente fala de inventário, quantos inventários um patrimônio aguenta? Perfeito. Elaine, a gente sabe que embora precisa cair um pouquinho desse tabu, né? Sim. Que quando se fala nessa questão é porque a pessoa vai morrer ou porque quer que a pessoa morra, não. É uma questão de uma organização de uma determinada idade, porque a vida segue para todos, né? Exato. Não é que você deseja que a pessoa morra e você quer tomar conta dos bens, não. É só uma questão de organização dos familiares para que a vida possa seguir de uma forma muito, muito organizada, né? Entre os irmãos e entre os familiares e entre aqueles que têm, que vão ser os herdeiros. Porque na questão de filhos, muitas vezes o filho casou com a fulana tal, o outro casou com a fulana B, e aí vira um emaranhado muito grande, né? Cabeças que pensam diferente, personalidades diferentes,
Então, é muito bacana a gente tocar nesse assunto, porque deixa bem claro para você que nos ouve, quando se fala nesse assunto, o agricultora, não é que você vai morrer daqui 1 ano, 2 anos, daqui a pouco você vai viver muito mais do que você imagina, mas é uma questão de organizar para que esse patrimônio da família possa se perpetuar, né, Elaine? Exato. Eu sempre brinco com as pessoas para cuidarem do seu CPF da mesma maneira que cuidam do seu CNPJ. Certo. Então as pessoas cuidam muito da empresa, tem um conselho empresarial e acabam esquecendo do seu CPF, da organização familiar, da proteção e perpetuação dos bens de família. Tá. Né? Então a holding não é pegar todos os bens e jogar no CNPJ, não é isso. Certo. É a organização patrimonial da família e a organização sucessória, que são coisas distintas, mas se complementam. Então vamos direto ao assunto, assim, Elaine. O patrimônio, o produtor, a produtora tem aí 5, 6 fazendas, vamos dizer assim, no caso, e aí tem a opção da hold, né? Sim. Como, claro, se ele tem esse patrimônio, ele tem casa, carros, tem outros bens também, né? Se ele opta em fazer a hold, como que funciona? Qual seria a orientação que você poderia dar nesse sentido? Claro que cada caso é cada caso, mas dentro de uma maneira em geral, porque você falou, não é pegar tudo e jogar ali dentro, né? Uma breve explanação sobre essa questão. Primeiro passo para se construir, né, institucionalizar os bens de família, é entender qual que é o objetivo do produtor rural, da produtora rural. Então a gente sempre parte do desejo da família. Então fazer um estudo de viabilidade, entender quais são os bens de família, quais são os filhos, quem que está envolvido nas decisões, quem que não está envolvido, para que a gente construa um sistema. Então eu falo que é um sistema de planejamento patrimonial e sucessório. Perfeito. Então não é pegar todos os bens e jogar na hold. Eu preciso ver, tem algum imóvel que é para aluguel, tem algum imóvel que ele vai vender ou não, porque nem tudo você vai colocar dentro da hold. Tem alguns aspectos que precisam ser olhados que não faz sentido fazer a hold naquele momento. Certo. Então chegar uma pessoa e falar assim, vamos fazer uma hold? Vamos fazer uma hold rural? Coloca todos os bens lá? Não é bem por aí. Tem que ser analisado tudo isso. Tem que ser analisado. Ele pode colocar o bem e tirar o que quer? Pode. Pode. Isso é uma coisa interessante, né? Até falando de doação, que é um dos pontos que sempre pega, é a questão da doação. Né? Quando você faz a doação com filho, aí falando de inventário, você não consegue reverter. Certo. Né? E na hold você tem umas cláusulas de proteção, né, para a matriarca, para o patriarca, que você consegue reverter. Porque quando ele passa a titularidade da hold para os filhos, você passa a titularidade a título de doação, mas todo o poder, todo o domínio continua com o patriarca. Ele não perde o domínio dos seus bens. Então isso é uma coisa bacana de se fazer dentro da hold patrimonial. Quando você fala assim, tal filho vai ter usufruto, não sei se está certo isso, vai ter usufruto de um determinado bem. O usufruto é do patriarca da matriarca. Certo. Né? Porque ele fez a doação, só que todos os bens continuam com ele. Certo. Então, ele que, eu até brinco, né? Manda soltar, manda prender, ele que faz tudo lá. Né? Porque ele tá ali ainda. Sim. Então, ele que coloca as regras. Mas ele já prepara a família para uma sucessão. Perfeito. Então, o preparo da família não é pensando na morte do patriarca, da matriarca. Mas é preparar a sua família para que perpetue aquele que ele lutou tanto para conseguir. Certo. Né? E que se desmancha por conta de falta de planejamento familiar. E essa questão, assim, quando você fala sobre essa questão de dividir bens, por mais que não seja o objetivo falar que a pessoa, você vai morrer logo na questão, é um tabu, né? Como trabalhar essa questão e a própria pessoa não se sentir assim, meus filhos querem que eu morra para que eles peguem o que é meu, assim, né? No sentido, são assuntos delicados, tem que saber como que falar isso, como conversar essa questão, porque se dá a entender, quer dizer, todo mundo tem seus problemas financeiros hoje, né? Sim. E muitas vezes fala, os filhos falam, você só fica com o olho no dinheiro do pai, da mãe, nessa questão, e muitas vezes não é isso, né? É justamente organizar. E claro, o filho quer que o pai viva muitos e muitos anos, mas desde que isso fique de uma forma organizada, porque a gente sabe, quando falta o pai e a mãe, aí você já viu, né? Muitos pais e a mãe são aquele elo que justamente une os filhos. Ou seja, acabou o pai e a mãe, cada um do seu canto. Cada um pega um pedaço e vai embora. E o relacionamento não é mais o mesmo, muitas vezes. Embora é o mesmo sangue, aquilo lá, mas aí tem briga. Aquilo que eu falei, o irmão casou com uma mulher tal, a outro casou com a mulher, aquela não gosta daquela. Enfim, a gente sabe que não é fácil isso. Exato. Então,
hoje, nessa questão da tributária que a gente está batendo papo, realmente é um tabu que tem que ser muito esclarecido para que, quando se toca nesse assunto, entenda. Ó, pai, mãe, nós queremos que você viva muitos anos, queremos estar junto com vocês, porém, nós estamos num mundo que tem os seus impostos, tem né, todo esse legado que a gente quer que perpetue com a família. Sim, você falando de genro, de nora, quando você faz a road, essas pessoas não entram. Certo. Né? Diferente do inventário. O Então, inventário- uma das coisas. O Outra. inventário tem a partilha dos bens, a gente chama de terceiros. Certo. Né? Uma linguagem mais técnica. Na road patrimonial, quem herda as cotas, porque não tem divisão de bem, tem divisão de cotas patrimoniais. Certo. Né? O legado ele vai passando só para os consanguíneos. Certo. Então, por exemplo, tem a road da minha família. Eu casei com meu esposo, faleci, ele não tem direito a nada, fica só para os nossos filhos, porque eles são consanguíneos. Então, coisa diferente do inventário. É uma das coisas que é bacana de se fazer a road patrimonial. Tem muita gente que vai gostar dessa estratégia. Porque não sai da família, Sim. né? Tem que ficar dentro do legado da família. Fica dentro do legado, E- são só os consanguíneos. E esse é um ponto muito importante, né? Muitas vezes Sim. as pessoas pensam, né? Eu sou casado, eu tenho direito, e nessa questão da road, é uma questão que acaba blindando, né? No sentido de... Sim, você sabe que aconteceu uma história bem... Eu não falo que é engraçado porque é um assunto sério, né? Mas, não vou falar em nomes, mas uma pessoa casou, um homem casou novamente, né? Separou e casou com outra pessoa, e ele já tinha feito a road patrimonial. Certo. Só que ele teve um novo filho. E aí, quando a esposa dele soube dessa questão da road, deu uma briga, deu um rebuliço, mas lembra daquela questão que eu falei da reversão? Então, ele reverteu, né, a divisão que ele tinha feito das cotas e redistribuiu, incluindo esse novo filho. Porque esse filho teria direito Porque juridicamente. esse filho teria direito juridicamente, era Sim. filho dele, só que ele Certo. tinha feito a hold antes. Tá. Então ele fez a reversão dessa divisão e redistribuiu. Só que a esposa dele não tem nada, é do filho dele que é consanguíneo. E como fica essa questão da esposa? No testamento, sim, né? Mas ela fica sem nada? Ela não tem acesso a nada? Ela tem esse acesso que é dele. Só o que é dela. Na hold patrimonial, só fica os consanguíneos. Só os consanguíneos. A não ser que ele queira colocar alguma cláusula, alguma coisa lá dentro da hold que vai deixar alguma coisa para ela. Diferente do inventário. O inventário você divide 50% para os seus consanguíneos, né? Sim, Se você não tem a esposa ou esposo, os outros 50% você dá para quem você quiser. certo. Que foi o que aconteceu no caso do Zagallo, né? Teve os 50% dividido entre os 4 filhos Certo. e os outros 50% ele deixou com o mais novo. Foi inventário. E por isso tá dando briga. Ele ficou com 65% lá. Porque ficou com a parte maior Ele ficou e com... juridicamente ele poderia ter feito isso ou abre alguma brecha judicial isso? Não, aí? juridicamente ele podia dar para quem ele quisesse. Sim. Mas aí que foi a briga, né? Porque Sim. ninguém sabia desse trato. Foi descobrir agora. Depois É que abre o lógico que a gente testamento. não sabe o que acontece atrás dos bastidores. Perfeito. Né? Eu não tô lá com ele, mas é o que se noticia. E eles estão nessa briga aí para redistribuir as cotas, para redistribuir o inventário. Certo. E dentro do agro, de uma maneira em geral, hoje, quando a gente fala sobre sucessão no campo, é algo muito importante a gente começar a entender isso, Sim. né? Nessa questão de propriedade de terra, de uma maneira em geral, que quanta confusão tem muitas vezes nessas questões, e o agro tem muito disso, né? O agro que cresce, o agro que é uma potência hoje, Sim, o sim. quanto é importante isso que os produtores comecem a entender. Você disse que a questão de impostos, de diminuir isso, não é o único benefício. A gente está entendendo aqui por isso. Porém, também é algo que também acaba beneficiando, Elaine. Sim, sim, porque hoje, num processo de inventário, a depender do estado, da localização desses bens, da questão da reforma que ainda não aconteceu, atualmente você perde até 44%. Nossa, é muita coisa, né, Porque o Elaine? imposto no Brasil é muito alto. E vai aumentar, por exemplo. Já tem uma resolução do Senado desde 2019 para aumentar o ITCMD. Hoje você tem no máximo uma alíquota de 8%. Eles querem aumentar para 16%, alegando que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, chega a 40%, tem país que chega a 60%. Só que se você pensar tributariamente, o regime tributário de consumo é muito maior que todos os outros países do mundo. Perfeito. Então é injustificável isso. Então veja só, se eu entendi bem aqui, Elaine, a pessoa pode perder até 44% do valor
da sua propriedade, Sim. nesse processo de carga tributária para o governo. Exato. Até por questões de deságio, que vamos pensar num patrimônio de 100 milhões. Certo. São 44 milhões. Estou errado? Por que acaba chegando isso? Não é só a questão tributária. Às vezes o herdeiro ele não tem essa disposição financeira para poder pagar. Ele Certo. acaba vendendo parte dos bens, porque você tem prazo, né? Você tem Sim. até 30 dias para entrar com o processo, senão começa a correr multa e juros. Certo. E ele acaba se dispondo de algum bem para poder pagar esses custos do inventário. Certo. E nessa pressa vem o deságio do imóvel, que você precisa vender rápido para poder pagar os encargos, para poder pagar os honorários advocatícios. Então entra também na conta o deságio do bem, que ele precisa vender rápido para capitalizar. Legal. Então tá aí, né, o bate-papo com a nossa amiga Elaine, ela que é aí, né, especialista nessa questão tributária. E a gente quer deixar aqui, né, os nossos contatos para você, para que futuramente a gente quer trazer a Elaine aí para poder participar dos nossos encontros presencialmente, para poder te orientar. Então fica atento aqui nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso site, porque os próximos eventos, a gente vai deixar também o contato da Elaine para você que quer entender um pouquinho melhor sobre isso, mas numa outra oportunidade, claro que aqui é um podcast, é só um bate-papo, né, Elaine, né? Um brief rápido que isso, mas nos próximos eventos, nas nossas agendas, dentro da disponibilidade da Elaine, né? A gente já abriu espaço, fez uma parceria muito bacana com ela. A gente vai ter a presença dela junto conosco aí, fazendo palestra presencialmente. Aí, como dentro de um evento presencial, ela pode fazer a palestra e, claro, depois ela vai poder atender individualmente, poder esclarecer, né, poder dar a sua assessoria, a sua consultoria, né, para as pessoas que estão interessadas dentro desse processo, tá bom? Então, muito bacana ter você aqui, Elaine, deu para entender, a gente tocou em pontos muito diretos, né? Pessoa que já se interessa, com certeza muita gente vai estar interessado nesse assunto. Então eu quero que agora você fale para o público, fala o seu telefone, fala o seu contato, né, que você pode atender o nosso público, de que forma aí você vai poder assessorar esse pessoal que de repente está interessado nesse assunto. Fica à vontade, Elaine. Primeiro agradecer aqui pelo espaço de falar de um assunto, tentar, né, desmistificar esse assunto, que eu não falo de morte, mas sim da proteção familiar, de uma organização que perpetue e deixa a família cada vez mais unida. Então eu tento não falar dessa palavra. E quem quiser tirar mais alguma dúvida, lógico que a gente deu só um briefing aqui, não Claro. dá para falar de tudo, porque o assunto ele é bem complexo. Sim. Mas ele pode me procurar. O meu e-mail é elaine.lima@artima.com.br. Meu telefone é DDD 11, sou de São Paulo, 997-94-5001. Vou ter o maior prazer em tirar a dúvida de vocês. Repetindo o nome do telefone, Elaine? DDD 11 997 94 5001. Legal. Então você que está interessado aí, você que precisa urgentemente resolver uma questão aí de herança, de testamento, e falaram para você dessa questão do hold, você está muito interessado e não sabe onde procurar realmente informações de credibilidade, está aqui a nossa amiga Elaine, que pode te ajudar e te ajudar muito, tá legal? Do mais, só você acompanhar a nossa agenda, nos nossos eventos que nós vamos fazer, e aí vamos realizar de repente aí um evento presencial, e você vai ter essa oportunidade de conhecer a Elaine pessoalmente, vai poder de repente dar sequência no seu trabalho. Legal? Elaine, obrigado pela sua disponibilidade, prazer ter você aqui, tá? Esperamos estar junto com você nos nossos eventos presenciais. Bacana? Com certeza. Obrigado, gente. É isso aí, pessoal. O Rally Mulheres do Agro vai seguir aqui dentro do Show Rural com mais entrevistas. A gente volta em breve com mais conteúdos especiais para você. É a Revista Agrícola com o Rally Mulheres do Agro, juntos, colhendo sempre o melhor do campo. Leva eu também quero ir. Deixei saudades da família guerreira. Estou voltando, sou brasileira. Deixei saudades da família guerreira.